Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre o livro Até que a Culpa nos Separe. Até que a Culpa nos Separe foi escrito pela Liane Moriarty e foi publicado aqui no Brasil em 2016 pela editora Intrínseca. É claro que essa resenha não vai ter spoilers e vamos aproveitar para conversar aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou se vocês já leram algum outro livro da autora. E se você se interessar por esse livro, vai ter link de compra aqui no box de descrição, porque você comprando por esse link, você super apoia o canal sem estar pagando nada mais por isso. E essa foi uma leitura que eu fiz junto com o Ezequiel Souza, então ele vai estar postando uma resenha hoje também. Então eu vou estar deixando aqui embaixo no box de descrição o link para o vídeo dele para vocês conferirem depois de assistir esse aqui. E partindo para a resenha, aqui nós vamos ter as amigas de infância, Érica e Clementine. A Érica é obsessiva compulsiva, casada e não tem filhos. E a Clementine também é casada, mas tem duas filhas pequenas. E um certo dia, essas duas famílias são convidadas para um churrasco pelo vizinho da Érica, que é casado e tem uma filha. E o que a gente sabe logo no início do livro é que aconteceu alguma coisa nesse churrasco que abalou esses três casais e até mesmo as crianças. E a autora vai estar contando esses acontecimentos pra gente, intercalando a narrativa entre o dia do churrasco e o tempo presente. E particularmente esse é um estilo de narrativa que eu adoro, porque isso instiga muito a minha curiosidade. E eu fiquei bem presa no início da história, porque eu ia vendo os personagens assim, claramente desconfortáveis, incomodados. Os casamentos acabaram sendo abalados e tinha alguns momentos do tempo presente que mesmo os personagens conversando, a gente percebia que eles estavam tão incomodados que eles não conseguiam mencionar diretamente sobre o assunto. Só que são casais e a autora mostra como que eles estavam agindo durante o dia, né? Antes do acontecimento em questão. E a gente vê que estava tudo bem. Então a gente fica naquela curiosidade, tipo, gente, o que foi que mudou drasticamente a dinâmica dessas pessoas? Os personagens são bem construídos, mas ao mesmo tempo eles não são tão cativantes assim à primeira vista. Porque independente do que tenha acontecido, a gente percebe que eles são pessoas que não são bem resolvidas consigo mesma e uns com os outros. Por exemplo, a Érica é uma personagem que, à primeira vista, eu achei ela muito insensível. Eu achei a relação de amizade dela com a Clementine um tanto esquisita. E, aparentemente, ela já tinha problemas com a mãe. Então, eu fiquei assim, tipo... E você fica com aquela cara assim um pouco meio perdido, né? Tipo, tá, mas por quê? O que que aconteceu? E ao mesmo tempo que eu ficava instigada em saber o porquê das coisas, eu ficava um pouco incomodada. Porque eu sou da vibe de que se eu tenho intimidade com uma pessoa, eu vou chegar e vou falar tudo que eu quero pra ela, pra gente conversar, se resolver, porque eu gosto de, assim, botar todas as cartas na mesa. E se eu não tenho intimidade com a pessoa, eu vou falar do mesmo jeito, porque eu não quero ficar devendo nada pra ninguém. Só que aqui os personagens estão tão cheios de inseguranças e receios e o sentimento de culpa que eu ficava um pouco nervosa, tipo, gente, pelo amor de Deus, senta e conversa. Então, por mais que eu estivesse curiosa, eu passei um pouco de raiva com os personagens, sim. E o que me pegou mesmo foi a escrita da Liane, que é uma escrita maravilhosa, e a minha fé na autora, porque eu tava lendo e pensando, Liane, querida, pelo amor de Deus, você não me decepcione. Só que esse meu nervoso valeu a pena, porque na verdade ela estava preparando o terreno, e quando eu percebi, eu tava presa em outras questões que ela levantou no decorrer da história, que envolve a intimidade desses personagens. Tanto que a gente acaba descobrindo o que aconteceu nesse churrasco mais ou menos ali em 50% do livro. E na verdade esse acontecimento nem é algo absurdo, mas a questão é que ele foi a gota d'água para poder expor a fragilidade dessas pessoas, que acaba trazendo um sentimento de culpa que vai corroê-los e fazendo-os repensar sobre vários aspectos da vida. Então a autora vai estar abordando questões como maternidade, casamento, como que algumas experiências vividas na nossa infância acabam influenciando o nosso comportamento na vida adulta. E ela também aproveita para fazer uma excelente crítica sobre como palavras são importantes e como nós temos percepções erradas sobre as pessoas à nossa volta. Às vezes a pessoa se incomoda com algo dentro de casa e acha que o gramado do vizinho é mais verde, só que a questão é que aquilo que te incomoda em casa, às vezes é só a questão de você sentar e conversar com a pessoa. Ela também mostra como que o silêncio alimenta o sentimento de culpa e como que essa culpa pode desestruturar uma pessoa. Eu achei o início desse livro realmente bem lento, tanto que isso foi algo que
quando eu tava conversando com Ezequiel, né, durante a leitura, foi algo que incomodou a gente. Tinha certas coisas no início que eu ficava pensando, tipo, nossa, pra que isso tá aqui, sabe? Só que no decorrer do livro tem algumas revelações, alguns pontos que são levantados que realmente me pegaram de surpresa e tudo, absolutamente tudo se conecta. As coisas que eu achava que não eram necessárias, a autora ia juntando os pontos depois e fazia todo sentido, e eu vi o quanto que aquilo era importante. Tudo que tá no livro é necessário para a história. São detalhes pequenos que a gente acha que não tem muita importância, mas lá no final, no meio pro final, a autora vai pegando cada um desses pontos e conectando, assim, as coisas mais simples, que sinceramente teve coisa que passou despercebida pra mim. Eu só percebi na hora que eu cheguei no final e ela voltou naquele ponto que eu fiquei, gente, eu nem tinha dado importância a esse detalhe. Então esse é um livro que o início dele realmente é lento, mas a leitura vale muito a pena. Tanto porque a autora aborda temas muito importantes nesse livro e assim, ela transmite isso de uma maneira incrível, a escrita dela é incrível e a maneira que ela vai conectando todos esses pontos, gente, é uma maneira muito maravilhosa, sabe? Não é qualquer livro que tem isso, que o autor consegue conectar tão bem dessa forma. Então eu super recomendo que vocês façam essa leitura. Essa é a minha segunda leitura da autora. Eu já li Pequenas Grandes Mentiras, inclusive tem resenha aqui no canal, foi um livro que eu adorei, favoritei. Vou até deixar nos cards para vocês assistirem. E a leitura desse livro aqui só me fez ter mais vontade de ler todas as obras dela. Ah, e uma coisa, como eu já falei, eu fiz essa leitura com o Ezequiel. Então, assim, foi muito prazeroso, foi uma experiência incrível, porque esse é o tipo de livro que é bom de você ter alguém ali pra você conversar enquanto você tá lendo, pra você compartilhar o seu sentimento, sabe? E como ele aborda temas importantes, é bacana você conversar. Então, se você tiver a oportunidade, leia esse livro junto com algum amigo, sabe? Não precisa ser uma leitura coletiva, um grupo muito grande. Se você tiver um amigo pra você poder conversar, cara, já vai fazer uma diferença enorme pra você. Então, gente, eu super recomendo esse livro, eu adorei a história mesmo. Vamos aproveitar para conversar aqui nos comentários se vocês já leram, tá? Eu tô doida pra conversar com mais pessoas sobre esse livro. Ou se vocês já leram algum outro livro da Liane Moriarty, me digam quais vocês leram. Eu tô com uns 9 desconhecidos aqui em casa, né? Provavelmente vai ser a minha próxima leitura da autora. E vamos bater um papo, tá? E se vocês gostaram dessa resenha, por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação do canal, de se inscrever se você ainda não for inscrito, e não se esqueçam de visitar o canal do Ezequiel, tá? O link vai estar aqui embaixo no box de descrição. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, a gente continua a nossa conversa nos comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!